Olá, meus queridos, muito boa noite. Olha só, chuva em São Paulo, tempo virou, época de pandemia. Eu acho isso ótimo, porque vocês vão ficar ligadinhos na nossa collab de hoje. Como vocês bem sabem, nós estamos aqui hoje para mais um Kátia Aragão Recebe, sempre com um convidado muito especial. Bom, para você que ainda não me conhece ou é novo na minha live, eu me apresento. Eu sou Kátia Aragão, sou a fundadora do grupo Kátia Toca Você e do tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. Sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com mais de 30 anos de atuação profissional e nesse tempo já fiz mais de 100 mil consultas presenciais, online e claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce, mulheres com anorgasmia e acredite, o meu próximo caso de sucesso pode ser o seu. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Cara, aproveita que a gente ainda não começou para se inscrever no meu canal do YouTube. Dá um like para mim, deixa lá o teu joinha, porque isso vai ser muito importante para que o meu trabalho chegue a muito mais pessoas e, claro, ajude a muito mais homens, mulheres, casais, enfim. Também não esquece de acionar o sininho, porque sempre que tiver assunto novo, você vai ser avisado com prioridade. E eu, claro, sempre tenho muito assunto novo, eu posto todos os dias. E aqui no Insta, você passa a me seguir. Olha só, o tema da minha collab de hoje é o mundo mágico do sexy toy. E a minha convidada é a Cláudia Petri. Gente, sabe aquela 3 em 1? Ela é sexóloga, é dona de uma loja de produtos sensuais cujo nome é Sussurra. Isso te remete a alguma coisa? E ainda por cima é estudante de psicologia, minha futura colega. Olha só, eu vou deixar que a própria Cláudia se apresente. Claudinha, cadê você? Opa, vamos já. A Claudinha está entrando e a Cláudia, gente, a Cláudia fala mais do que tudo. Oi, Cláudia, boa noite, querida. Kátia, adorei o 3 em um, viu? É você? Exatamente. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, esperando minha convidada especial. E eu Ah, quero que você bom. fale um pouco de você para o nosso público. Sim, então. A minha formação base era pedagogia, então eu entrei através da educação sexual. Depois eu fui Uhum, entendendo muito rapidamente que as crianças não têm dificuldades com essas uhum, questões da sexualidade, a dificuldade está muito mais nos adultos, não é? Mas isso certeza. tudo, toda a minha formação acadêmica veio depois que eu já havia montado a Sussurra. Inclusive, eu estou nela para fazer a nossa live, porque olha lá, Ah, que já que o beleza, mundo, gente. já que o mundo é de sexy Sussurra. toys, né? Eu já vim para Disney. Já tô Opa, na para Disney para a Disney, gente falar. que é um mundo totalmente mágico. Sim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito porque desde que eu montei, Kátia, embora eu não tivesse conhecimento científico dessa área, não é? Mas eu sempre quis Uhum, desmistificar muito essas questões dos brinquedos, não é? Eu sempre pensava, sim. puxa vida, por que que é algo tão bom? Porque eu gostava desse mercado, né? Eu já Uhum, consumia esses produtos. Eu falava, por que que sim. esses produtos são tão bons para o relacionamento? E precisam ficar naquela loja escura, naquele cantinho Uhum, escondido, que as sim, pessoas têm que entrar com alguma vergonha, né? Então eu queria sim. desmistificar essa questão e trazer todo esse universo do mercado erótico, trazer para uma questão de Uhum, saúde sexual, de educação sim. sexual, de autoconhecimento, né? Então essa tem sido a minha jornada, já tem 8 anos, né? Muito bom. Cláudia, isso quer dizer só que você é uma mulher de vanguarda, cara. Na É, verdade, Cláudia, eu concordo em gênero, no grau com você, porque quando eu comecei atendendo com sexualidade, há mais de 30 anos, não digo quantos, não revelarei,
Muitas vezes eu ia aos sex shoppings para comprar para as minhas pacientes, porque eu indicava os produtos que antigamente eram chamados de consolo. Que tristeza! Hoje a gente só pensa no... Exatamente, Que é um exatamente. absurdo! E eu que Aham, comprava para as minhas pacientes. E como eu fazia muita conferência, muita palestra, então eu já tinha assim, um contato muito legal com os sex shops de São Paulo, e eu ligava e pedia, né? Pedia até os filmes, né? Os filmes eróticos e tudo mais, para as sim, minhas pacientes que morriam de vergonha de entrar numa loja dessas, né? E eu acho o exatamente. máximo ter aqui uma mulher que, além de sexóloga, né, tem uma loja dessa e admite publicamente que já usava, já lançava a mão disso. Gente, por Sim, que nós não usamos isso sempre? exatamente. É porque tem toda uma questão de educação sexual, Uhum. né? Essa repressão Uhum. sexual sempre com o corpo feminino, esse querer domesticar a nossa sexualidade, porque nossa sexualidade Horrível. nos dá um poder e você sabe muito bem disso, né? Então, você deixar Certamente. uma mulher liberta sexualmente é você tornar essa mulher muito poderosa. Então, Muito isso muitas vezes poderosa incomoda muitos, não é? e Tanto assusta que ou a gente muito. tem uma parceria muito forte ao lado, não é? Sim, Alguém que sim. diga, ok, vamos juntos, porque o negócio fica bom para os dois, ou muitas vezes Sim. tem esse ciúme desses sexy toys, é uma besteira, né? A gente Sim, está aqui para desmistificar. gente, é uma besteira, porque eu vejo que muitos homens têm um certo medo, né? Ficam com ciúmes. Ficam com Sim. ciúmes. Então, eu faço muito a cabeça dos meus casais, primeiro, para que eles entendam, né? E segundo, Aham. para que eles lancem mão a seu favor do que tem de bom nesse mundo mágico, Exatamente. maravilhoso. Exatamente. Enquanto Cláudia, você fala, eu já vou pegando umas coisas para tentar trazer um pouco para maravilha. uma prática esse nosso papo aqui. Por Então, exemplo, tem massagem. Fala, amada, pode falar. eu já ia te perguntar como introduzir esses sex toys, esses brinquedinhos na relação a dois. Qual é a tua sugestão? Como é que a gente entra nesse negócio? Fala aí pro nosso povo. Então, se o casal já conversa sobre, não é? Porque hoje essa Uhum. temática de sexy toys, ou enfim, essa temática sobre sexo, a gente nunca teve tão fácil acesso, não é? Desde uma Sim. cena da Uhum. novela, uma revista que antigamente se falava só de política e economia, hoje traz na capa sobre sexo. Então, se o Sim. casal já conversa sobre sexualidade, é muito fácil, porque a gente pode perguntar para essa parceria o que essa pessoa acha de experimentar alguma coisa diferente. Tem Uhum. muitos casais, Uhum. né, Kátia, que você sabe aí na tua parte clínica, que eles não conversam sobre isso. Eles falam sobre a dinâmica financeira da família, a questão dos filhos e tal, mas sobre sexo não conversam. Então, E muitas nem vezes, investem. e nem investem, né? Muito menos investir, né? Então, às vezes, o casal tem essa dúvida, né? Como é que eu faço? Ou o que será que ela vai pensar? Ou o que será que ele vai pensar se eu levar? A dica que eu sempre dou, que eu amo de paixão, é esses bullets, não é? Ah, Porque ele é conheço, minúsculo, não é? conheço. Então eu sempre digo, não compete, não é? Não compete com Sim. um membro de ninguém e ele serve como Sim. um massageador que você pode usar em todo o corpo. Você pode erotizar o corpo. Porque essa Sim. educação sexual passa por isso, né? De tentar desgenitalizar aquele corpo. Tudo que a gente usa é na vulva, no pênis, não é? Na Uhum. vagina. Tentar desmistificar isso para Concordo. começar a erotizar o corpo como um todo. Então, isso Até aqui, porque, aham. Até porque, pode falar. Cláudia, a própria psicanálise fala das nossas zonas erógenas. Quer dizer, quando Sim, Freud se referiu à sexualidade, ao prazer, ele não falou de algo estritamente genital. Ele falou de qualquer coisa que seja capaz de causar prazer. Desde exatamente. olhar para uma pessoa que você sinta tesão, né? Comer uma Uhum. coisa que você goste, até transar com Exatamente. alguém porque você tem prazer. Então, o nosso corpo tem muitas zonas erógenas que servem, né, de caminho para o genital. O genital é o último lugar. E esses Exato. bullets, então, ajudam nesse negócio, Cláudia? Como é que é isso? Claro, ó, esse daqui, por exemplo, ele vibra, não é? Então você vai Uhum. encontrando uma vibração que agrade, você consegue fazer, tocar todo esse corpo para sensibilizar,
não é? E descobrir Uhum. novas fontes de prazer, porque a gente sabe que num relacionamento a longo prazo, esse soca-soca que eu brinco, né? Fica só nessa coisa de Sim. penetração, só com esse Não perfil rola. muito pornográfico, ele faz com que as relações se percam, porque chega um momento não gera mais prazer, porque a dinâmica de desejo no casal mudou, não é? Antes era só os dois, agora já tem filhos, então, enfim, o relacionamento muda. Então, por que que isso daqui ajuda? Tem desde uma questão desse conhecimento, de conhecer o corpo do outro e saber como que eu posso erotizar esse corpo, até um processo que eu acho muito legal, que é o processo de nós usarmos sozinhas por uma questão de erotização, uma questão de desejo sexual, para que nós possamos ficar mais prontas para o sexo, não é? Cláudia, eu digo mais ainda, eu digo mais ainda. Um casal, nem sempre, quando um está afim, o outro está também. Porém, tanto homens quanto nós mulheres, produzimos hormônios sexuais. E esses hormônios precisam ser expressos. E eles serão expressos só de duas formas. Ou através da relação sexual em si, ou através da masturbação. Né? Tem Sim, mulheres que fazem tumores, quer dizer, cistos de ovário, cistos hormonais. Então, se o seu par não está afim, mulher querida, use o seu bullet ou o seu sugador clitoridiano e atinja o orgasmo, porque isso faz bem tanto para o físico como para o emocional, para a autoestima. exatamente. Faz sentido para você, Exatamente. Claudinha? Claro, claro. E isso, né, Kátia, não somos nem nós que falamos, né? A Organização Mundial da Saúde, ela traz o sexo Sim. dentro da qualidade de vida. Então é isso que eu acho que todos precisam entender. O E sexo, o ele é uma nosso das Código nossas Civil pernas. também, hein? E o Sim, nosso Código Civil também. Tem os deveres de exatamente. casamento, entre eles transar. Exatamente. Então, uma vez que como indivíduo a gente entende isso, né, a gente traz isso para essa relação. E a gente faz com que sempre surja, porque eu sempre falo muito para os casais assim, né? Que o nosso cérebro, ele se acostuma, mesmo com o que é bom, ele se acostuma. Então, se hoje eu recebo uma Sim, carícia, e mesmo o bullet, não é? O bullet é uma sim. maravilha, tal, não sei o quê, mas daqui a pouco meu cérebro acostuma, ele pode querer um estímulo diferente. E aí eu vou Ele novamente de quer. buscar nessa Disney, o que que tem? Qual é o brinquedo novo que tem que eu posso brincar, que eu posso me permitir sexualmente? E você sabe, Cláudia, por que, que o cérebro se acostuma? Porque é uma condição do ser humano a conquista, o novo. Então, a gente precisa mesmo de um mundo mágico. Né? Cláudia, Sim. aproveitando esse gancho, eu te pergunto: quais são os brinquedos mais masculinos? Deixa eu pegar alguns. Tem a linha de Oh, beleza. masturbadores masculinos. Quer Sim, ver? O legal é que eles quero. não. Ó, até agora eu não Queremos. mostrei nada no formato fálico, né? Esse daqui, Sim. por exemplo, Hum, ó, ele é o Satisfyer, ele é um masturbador masculino. Que ele faz uma hum. massagem, você encaixa o pênis. Deixa eu abrir aqui, eu tô sem. Só um pouquinho. Tá, tranquilo. Eu Ó, pensei. Legal, porque tem o Satisfyer feminino também, né, Cláudia? exatamente, tem o masculino. Então aqui o homem Legal! penetra o pênis, né? Sim, Ele sim. penetra nesse orifício aqui e ele recebe a massagem, que Muito vibra de bom! várias formas, não é? Então tem a linha de Então, masturbadores. naqueles dias que a mulher tem dor de cabeça, ele pode usar Ah, o exato. Satisfyer. É, exatamente. Embora o homem ele aprenda a se resolver muito rápido sozinho desde muito cedo, né, Kátia? Então, às Sim. vezes eu É falo muito até estimular? para as mulheres. Essa linha, por exemplo, na minha prática aqui, não é o mesmo no histórico de vendas da loja. Por exemplo, quando a gente trabalha com um casal que está tendo alguma dificuldade em relação à saúde, né? Sei lá, vamos pegar agora o Uhum. outubro rosa, né? Essa mulher está em Sim, tratamento com o câncer e tal, mas ela tem essa preocupação, sim, Cláudia, meu marido é muito jovem, né? Mas eu estou fazendo químio, rádio, enfim, eu não claro. consigo ser penetrado, o que que eu posso fazer? Então, o que que a gente Uhum. pensa sempre, né? Que recurso essa mulher pode ter para oferecer prazer e ter Uhum. menos esforço físico até para ela? Porque ela está Sim, num sim, faz processo sentido. debilitada. Não é? Então aí Uhum, ela faz uhum. uso de um masturbador desse, o parceiro se Uhum. satisfaz na relação, né? Porque tem essa Sim, cumplicidade,
tem essa Sim, intimidade e para ela não gera numa demanda física de esforço. Então eu sim, sempre falo que a gente perfeito. precisa ter esses recursos, porque às vezes a gente pode estar muito bem, a gente está num processo de libido bacana, desejo, a gente vai lá e dá uma trepada boa, mas tem dias que a gente está Sim, mais cansadinha, a gente está cansado, então o que a gente pode fazer? sim, Se eu quero claro. entrar nesse jogo erótico, que ele seja prazeroso. Então, como que eu posso gerar prazer com isso, né? Sim. Cláudia, mas eu percebo no consultório, na prática clínica desses anos todos, eu percebo que assim, tem uma coisa que é o discurso, sabe? Os casais que dizem que abrem e tal. A outra coisa é a realidade. Você encontra Uhum. muita resistência, especialmente dos homens, para introduzir os brinquedos? Então, Kátia, eu faço atendimento, né? E embora eu empreendo nesse mercado, às vezes demora algum Uhum. tempo até eu colocar algum produto dentro dessa relação. Sim. Normalmente, e assim, como o meu trabalho já é bem amplo e aqui é muito conhecido como sexualidade, como sexóloga mesmo, então as Uhum. pessoas já sentam na minha Uhum. frente e já começam, ó, eu tenho essa dificuldade, tô com dificuldade de ereção, tô com ejaculação precoce, eu tenho dor, enfim. Então, às vezes a primeira Uhum. frase já vem a demanda do problema. A gente Sim. começa a trabalhar. Quando é um relacionamento de mais tempo ali, e o mais tempo que eu digo assim, 3 anos para frente, não é? Eu já tenho como um Socorro. protocolo, que talvez até tu deve seguir algo parecido, que é tirar esse Uhum. sexo penetrativo, né? Querer trabalhar essa parte Uhum. de mais sensorial, foco sensorial. Então aí começa a Sim. entrar a linha de estimuladores para o corpo, para que esse casal entenda de que eu não preciso ter uma vagina lubrificada ou um pênis ereto para eu conseguir ter e receber, dar e receber prazer nessa relação. Né? Então, Uhum. quando os Uhum. homens começam a entender qual é o propósito desse brinquedo, não é? Ou às vezes quando Uhum. eu converso individual, aí surge, né? Pega esse daqui que Sim. vibra bastante, eles pegam na mão e falam, gente, mas se eu der um negócio desse para minha mulher, ela me troca. Aí eu brinco com eles, digo, vamos fazer o seguinte, para de Uhum. bater punheta. Aí eles, não, Cláudia, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu digo, agora você entendeu. Não é? Assim como você se masturbar não tem nada, isso não interfere na tua parceria, não é nessa questão de Tá. desejo e tal. Ela se tocar, ela vai Uhum. estar mais estimulada ao encontro sexual contigo. Por Sim. quê? Porque ela tem essa autonomia de despertar o desejo. Uhum. Faz sentido. Até mesmo porque, Cláudia, as relações, quanto mais demoradas, né, mais elas se alteram. Eu digo que as relações se transformam. Então, é Sim. preciso que o casal invista, especialmente nas descobertas das preliminares, das famosas preliminares, que as mulheres tanto se queixam. Né? Por quê? Porque os homens querem ir direto ao assunto, isso não dá tesão nem tarada, minha querida. Imagine numa mulher que funciona bem. É difícil para o homem entender, isso eu estou sempre explicando nas minhas aulas e no consultório, Aham. que a mulher tem uma Maravilhoso. genitália interna. E por isso ela demora naturalmente mais tempo do que o homem para se excitar. Enquanto o homem leva entre 5 e 7 minutos, a mulher leva entre 10 e 15 minutos, porque a genitália dela é interna. E ele, como tem um pênis todo, para fora, tocou na cabeça do pênis, que é a Sim. parte mais sensível, ele já tem uma ereção. Então, ele precisa entender isso e levá-la a ficar excitada, justamente erotizando o corpo, mexendo com as preliminares e tal. Mas essa mulher, no momento em que ela atinge um grau de excitação muito bom, que ela atinge um estado de platô, ela é capaz de diversos orgasmos, enquanto o homem é capaz de um só. Porque a mulher não depende Exatamente. de ejaculação, só de lubrificação. Então, é muito importante o Exatamente. casal entender isso, né? E ter essa É. troca, porque eu vejo que muitas vezes eles vêm com uma queixa de a relação não está boa, mas a relação que fica antiga fica meio irmão. Ou você investe, né, em trazer o novo, nessa coisa que é comum do ser humano da conquista, ou você vai ter uma relação fadada ao fracasso. Ela vai ter um prazo de Perfeito. validade curto. Faz sentido para Perfeito. você? Claro, claro, total, total. É o que eu tenho dito muito isso, né? Que o sexo para procriar a gente Uhum. sabe fazer, desde sempre, não é? Até Sim. cachorro faz, né? Eu sempre digo, até Nossa, cachorro faz. Agora, agora, religiosamente até. exatamente. Agora, o sexo para
prazer é aprendizado. Então, se eu fico nesse soca-soca, que é esse sexo para procriar, ou então se eu fico nesse processo somente da penetração, tudo muito genitalizado, porque eu aprendi, a minha referência foi o pornográfico, então em que a mulher aprende que ela tem que gemer e abrir a perna, e o cara entende que tem que ficar socando, né? Esse sexo não é o sexo para prazer. Esse é o sexo que pode até dar prazer em relações casuais ou início de relacionamento, mas ninguém fica transando assim com 10, 15 anos de relacionamento. Por quê? Como você disse, as relações elas se transformam. Então, precisa ter esse aprendizado. E os sexy toys, eles servem para isso, para favorecer este brincar. Esse brincar. Cláudia, tem mais. Eu costumo dizer o seguinte, em tudo, olha, eu faz mais de 30 anos que eu falo as mesmas coisas, e eu falei, meu Deus do céu, eu já cansei. Será que o resto do mundo não cansou? Não, as dúvidas são as mesmas. E eu costumo dizer, gente, que a ciência mostra que sexo é exclusivamente para o prazer. Porque você pode até procriar. Mas ele é feito para o prazer. Ele é feito para você chegar a um orgasmo, liberar seus hormônios sexuais, para não fazer tumores, para não fazer neuroses, né? E você pode, inclusive, ter uma procriação. Né? Já dizia o grande filósofo, né, que o verdadeiro amor é o amor entre dois homens, porque não implica da procriação. Portanto, é um amor só de prazer. Né? E os métodos contraceptivos, que são milhares de métodos contraceptivos hoje, mostram que o sexo é para o prazer. Agora, você pode ter a opção de procriar. Hoje em dia, cada vez mais casais no Brasil, e especialmente na Europa, optam filhos. E o sexo deles, prazer. Faz sentido? Exatamente. Claro, claro. É uma entrega verdadeira, não é? É uma entrega que não é só por uma questão de ejaculação e de surgir um ser daquela relação. Não é? Até porque se precisa manter esse relacionamento aceso. Não é? Então, às vezes, quando surge aí as crianças, que o casal sente tanto esse baque, né? Puxa, ganhei um filho, perdi a mulher. Né? E eu sempre digo, vamos trabalhar essa questão do desejo. Muito. Não é, Kátia? Isso não aparece muito? Não é? Então, e tem, né? Você dentro da tua área de atuação, aí tu consegue explicar isso de uma forma muito clara. Né? Então, a gente percebe o quanto que a relação muda. Sim? Muito. A mulher, perfeito. Ela se torna... Eu sempre digo, a mulher, depois de ter o primeiro filho, eu trabalho muito com ela a sexualidade e a volta... Né? Ela volta a assumir sua libido. Porque ela se torna tão mãe psicologicamente que ela esquece o lado mulher. E é claro que a relação sexual dança no primeiro momento. E eu sempre digo, vamos retomar a sua sexualidade. Ser mãe é um dos seus papéis. O papel anterior ao de mãe é o papel de mulher. Né? É o papel sexual que você tem. Mas aí tem uma chave, né, Kátia? Aí tem uma chave que eu acho que muda tudo. Essa mulher, antes de ser mãe, ela tinha prazer no sexo? Ou ela se entregava para o sexo, mas esse sexo não gera prazer? Não é? Porque se a mulher já tem... não, né? Às vezes é aquele relacionamento meio pobre, assim. Tanto que, por exemplo, eu já escutei de mulheres assim, Cláudia, já estava com a minha libido baixa há muito tempo. Mas quando eu decidi ter filhos, eu fiquei com o desejo altíssimo. Por quê? Porque ela tinha um objetivo com aquele sexo, ela queria engravidar. E aí, depois que veio essa crise, o desejo e a libido foi lá embaixo novamente, mas por quê? Então, isso que eu falo que a gente precisa aprender. Porque todo mundo nos fala que sexo é saúde. Sexo é saúde, vírgula, desde que ele gere prazer. Porque se o sexo me gera dor, se o sexo, eu termino a relação sexual e eu digo assim, puta, já podia estar meia hora dormindo atrás, que não me traz uma sensação agradável, esse sexo ele gera dor. Tanto que esses dias até eu fiz depois de um atendimento, eu até fiz ali um feed no Instagram falando, né, que quando a gente faz sexo para o outro,
a gente está se violentando. Então, quantas mulheres ficam nesse processo de se violentarem frequentemente? Porque, eu tô indo para relação sexual porque senão ele briga, senão ele bate no filho, senão ele briga com as secretárias, ele fica insuportável. Então, o homem está insuportável, eu vou lá, ofereço sexo, ele fica calmo. Ok, para ele pode estar ok, mas para você como mulher, como é que funciona, não é? Então, tem que aprender, tem que aprender. Não é à toa, Cláudia, que a disfunção sexual feminina de maior incidência entre as mulheres é a anorgasmia, que é o quê? A dificuldade de atingir um orgasmo. Né? Então, muitas mulheres vão para a cama e muitas fingem para se livrar logo da relação. Né? Muitas mulheres sentem dor e muitas mulheres me confessam que são vítimas de seus parceiros que são ejaculadores prematuros. São aqueles homens que mal tocaram, já ejacularam. E eles também sofrem com isso, né? Eles também sofrem. Mas elas ficam no começo, elas entendem, depois elas ficam chateadas, frustradas, depois elas ficam iradas. Eu recebo mulheres que dizem assim, Kátia, eu acho que o cara não gosta da coisa. A fruta que ele gosta, eu como até o caroço. Sabe? Por quê? Porque ele tocou, ele já ejacula e eu não sinto nada. E, por outro lado, tem o homem me dizendo, Kátia, eu me sinto muito menos homem, eu me sinto um zero à esquerda, eu tenho medo que ela me troque por um homem que funciona. E harmonizar esse casal e fazê-los entender, né, que eles podem usar a sua sexualidade a seu favor, é difícil, né? É um trabalho... E tirar a preguiça, né, Kátia? E tirar a preguiça. Você sabe que eu sempre falo que eu estudo psicologia, mas eu não sei se algum dia eu vou atuar como psicóloga, porque às vezes me falta um pouco de paciência com algumas pessoas, sabe? Você conversa, aí você tem uma dinâmica, aí ok, a gente está disposto, vamos lá, vamos fazer. Mas aí retorna, como é que foi a semana, tal, fez, não fez, Paraná, a gente não fez nada, a gente... Ou seja, a pessoa está sempre postergando essa mudança, né? Então eu sempre digo, gente, ninguém fica bem de saúde ou de corpo, enfim, sem realmente ir para a academia. E lá pagar a mensalidade e estar em casa sem fazer nada, não vai transformar o que você quer, você não vai ter a mudança. Então, quando o casal entende de que eu tenho que conciliar essa dinâmica, eu sempre penso assim, gente, dá para conciliar, mas tem que trabalhar. Não tem produto, isso é muito legal. Não há produto de sexy shop, não há sexy toys, não há nada que faça o serviço sozinho. Eu preciso ter o brinquedo e eu preciso estar atenta. Não, deixa eu ir lá, deixa eu estimular. Porque eu sempre digo, não vai ter aquele dia que vai vir a fada com o pirilim-pim-pim e diz, opa, hoje eu acordei com vontade de fazer um exercício, hoje eu vou pensar o que eu vou fazer uma dinâmica diferente com a minha parceria, eu vou programar um jantar. Né? Então, às vezes, para alguns casais eu tenho feito essa reflexão, né? Quando vocês se conheceram, quem fazia os programas? Quem que organizava essas dinâmicas diferentes aonde vocês iam? Quase sempre os dois. Às vezes era um, às vezes era o outro. E por que agora não faz mais? Né? Por que agora deixou vir essa rotina e sair dessa rotina? É difícil. Então, assim, tem que se esforçar. Se não se esforçar, Cláudia, a gente... Nossa! Concordo plenamente com você. Não, e essa mudança dói. E eu sempre falo que dói para os dois. Dói para aquele que precisa escutar o que precisa, né? Porque precisa aprender e tal. E dói para aquele que fala. Porque o casal, às vezes, não comunica sexualmente. Então, por exemplo, eu já atendi homens, e certamente você também, que eu atendi a parceira com alguma queixa, chamei o parceiro, ele veio também, ele falou, Cláudia, mas eu nem sabia que estava ruim assim. Não é porque ela nunca me falou. A mulher tem vergonha de falar muitas vezes, né? Cláudia, eu vou te dizer uma coisa. Isso que você está falando tanto é verdade, que assim, você sabe que dentre as disfunções sexuais masculinas, a de maior incidência é a ejaculação prematura. E a mais simples de tratar, em qualquer grau, é justamente a ejaculação prematura. Mas é a que menos é tratada. Sim, é a que menos é tratada. Por quê? Porque o paciente não para no consultório. Ele é tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, e ele quer chegar lá e já resolver.
que ele não se dá tempo de resolver, né? Tanto que, assim, eu tenho um tratamento online, 100% online, 100% natural e totalmente científico para homens com ejaculação prematura, igualzinho que eu faço no consultório, mas a primeira coisa que eu digo para o homem que compra é, cara, eu não vou fazer por você. O tratamento é sem. Eu nunca tive um caso, um único nesses 37 anos, que não tivesse 100% de resultado perfeito. Eu tenho, os meus depoimentos são de Aham, homens aham. verdadeiros, com nome, Sim, sobrenome e tudo mais. Mas você tem que se esforçar, você tem que praticar, sabe? Não exatamente. as coisas não vão acontecer sozinhas. Você precisa se esforçar. E cai bem justo naquilo que você está fazendo, a preguiça. Muitas vezes eu pego um casal que está se queixando, Cláudia, que está horrível, que está ruim. Então, eu digo até que o casal perfeito da sexologia é o homem com ejaculação precoce e a mulher com anorgasmia. Porque um acentua o quadro do outro. Ela vai ficando cada vez Exatamente. mais anorgásmica e caminhando para uma frigidez, ele vai ficando cada vez mais rápido, caminhando para uma impotência, que é outro tipo de Uhum, disfunção uhum, sexual. E aham. aí eles veem um maior desejo, né? Verbalmente falando, de resolver o problema. Aí eu passo um exercício para eles fazerem durante a semana e quando chega na semana seguinte, eles não fizeram. Então, isso, como você disse assim, eu não sei se vou atender psicologia, minha querida. No dia que você for atender, você vai ter que estar muito preparada para saber que eles não vão fazer, que eles vão Exatamente. adiar, que eles vão. Aham. É por isso que um tratamento online, em que o indivíduo pode fazer quantas vezes quiser, quantas aulas quiser, muitas vezes ele é muito mais rápido do que no consultório, porque é uma sessão por semana. E o paciente Sim, não fez aquela sim, semana, ele vai ter que sim. refazer esse exercício na semana É, além que o seguinte e por protocolo aí tem, vai. né? O protocolo tem Sim, tem um exercícios protocolo. diários, ou dia sim, dia não, mas ele vai ter Você que fazer com mais é, frequência do que uma vez por não, semana ele precisa de fazer exatamente uma semana, porque o nosso cérebro é burro. para Ele compreender. só entende, ele só vai entender com um prazo, e a ciência viu isso, ele vai ter que praticar por uma semana sem falhar, para que o cérebro entenda e processe. Aí, se ele não fez essa semana, a semana seguinte ele vai ter que fazer o mesmo. Se ele não fez a seguinte, ele vai ter que fazer o mesmo. Então, muitas vezes, um tratamento que duraria 40 dias, ele vai durar um ano. Uhum, Entende? Então, isso que você coloca, a preguiça que as pessoas têm. O casal não tem preguiça de trabalhar, de programar viagem, de fazer, exatamente. programar as finanças, mas de Exatamente. investir no sexo, de fazer. Vamos fazer um passeio a uma loja de sex toys. Vamos Uhum. escolher alguma coisa. Cláudia, eu quero te perguntar uma coisa que me ocorreu agora. Os homens buscam os estimuladores do ponto G masculino de próstata? Como é que é Muito isso? pouco. Na minha realidade aqui, muito pouco. Não sei se é por ser Hum, uma cidade no sul de Santa Catarina, uma cidade alemã, mais conservadora, não é? Então, sim, porque pela sim. internet a venda é muito grande desse tipo de produto, não é? Mas na Uhum, loja uhum, física, não. Então, talvez até por uma questão de vergonha. Mas, enfim, sim. os produtos, eles existem, não é? Que a gente sabe que é muito prazeroso, estimulação na região anal, a gente sabe. Tem muitos Muito, homens muito. heterossexuais que só não se permitem ter essa experiência por uma questão de tabu mesmo, não é? De preconceito, de achar Uhum, que eu sou gay, então, e isso é uma sim, besteira, não é? é uma besteira, Cláudia, mas isso é uma das coisas que impedem o homem de descobrir o seu ponto Claro, G da mulher. Você claro, sabe, perfeito. nesses anos, eu atendi vários casais assim. Mas eu vou pegar um casal em especial, que era o seguinte. Ele saiu com uma mulher de programa e ela tocou o ponto G dele, colocou o dedo no ânus dele e massageou o ponto G. E aquilo, você sabe que traz um orgasmo diferente de tudo, porque é um orgasmo Sim. de corpo inteiro e não só peniano, né? E Aham. ele gostou muito disso, mas ficou muito preocupado que talvez ele fosse homossexual. E veio a mim, eu expliquei para ele. Anos depois, ele voltou com a mulher dele,
que quando ele pediu para ela fazer esse estímulo, ela disse, você é gay, por isso você não gosta da coisa. E eu atendi os dois. Até eu dei para os dois um filmezinho, porque eu tenho lá no meu canal do YouTube, tem lá um filme justamente sobre estímulo do ponto G masculino e falando sobre como isso é natural e que você pode estimular internamente e externamente. Mas até então, para ela havia descoberto que ele era gay. E ele, na dúvida, ele falou, mas, Kátia, eu nunca me interessei por um homem, mas eu gosto desse estímulo. Quando aquilo aconteceu comigo, foi maravilhoso. Quando ele entendeu, né, que isso é natural, que muitos homens, quando vão fazer o exame de próstata, por que eles brincam e fazem o xiste, a piada? Porque quando o médico toca a próstata, excita, e tem homens que, inclusive, ejaculam, chegam ao orgasmo com a excitação que o médico faz. E por isso que eles fazem essa brincadeirinha, né? E ficam tão chocados de ir ao urologista. Isso acontece com você, Claudinha? Claro, claro, sem dúvida, né? Sem dúvida. E que bom que nesse caso ele se permitiu e depois a parceira compreendeu, porque o processo é esse, né? O processo, eu sempre falo muito assim, experimentem, né? Ter sempre essa pergunta, né? Por que não? Por que não experimentar? Eu posso não querer experimentar algo, é lógico que sim, isso daí é nosso de direito. Mas eu tenho que internamente me perguntar por que não. Se eu conseguir identificar que é por uma questão de tabu, que é uma questão social, que é um preconceito que eu tenho, eu posso tentar trabalhar com esse pensamento e me permitir estar mais aberta para a parte sexual, para me permitir ter experiências de outras formas, né? Eu faço curso para os homens de sexo anal, como oferecer mais prazer à mulher. Né? Porque é uma prática que muitos homens gostariam de ter com a parceira, mas eles não são muito habilidosos. Né? Até porque a fonte da escola deles, da pornografia, não ensina a forma correta e jeitosa, digamos assim, para fazer sexo anal. E aí eu sempre brinco com eles, digo, gente, tudo que vocês vão aprender aqui é para os dois. Não é? Se a mulher consegue ter prazer através da relação anal, você, homem, pode ter da mesma forma. Não é? Então, para tentar trazer um discurso que tire um pouco esse tabu e esse preconceito. Né? Porque imagina o quanto não sofre esse homem por ele se entender ou achar que simplesmente porque ele foi tocado na próstata e ele teve uma reação prazerosa, isso o torna homossexual. Né? Então, não dá, por isso que a gente precisa trabalhar tanto com a educação sexual. É resultado de um mundo machista, de uma cultura absolutamente machista, onde o falo, né, é uma cultura falocêntrica, né, onde o falo é o centro de tudo. Então, ele fica muito chocado se ele sentir qualquer prazer anal. Eu tive N casos de homens que viam, Kátia, eu não vou mais um urologista, será que eu sou gay? Esse tipo de questionamento, milhares de vezes. Sim, imagina, né? Não é por aí, né, Kátia? Não é por aí, não é por aí. Não mesmo. E assim, outra coisa que eu digo, Cláudia, é que quem cria filho machista, meu amor, é mãe machista. Tem muita mulher que é machista também. Uma mulher, quando ela diz a mim, Kátia, o meu marido não gosta da coisa porque ele gostou que eu tocasse, ele pede que eu toque o ânus dele, essa é uma mulher machista. Essa é uma mulher que ela se convencer que o corpo é livre, que você precisa experimentar. Sabe, em psicanálise nós temos um termo que fala assim, princípio de realidade. Quer dizer o quê? Eu opino a partir daquilo que eu vivenciei na minha pele. Então, por isso que eu preciso experimentar o novo. Eu posso até não gostar, mas eu preciso primeiro experimentar, vivenciar aquilo para depois eu opinar. Depois eu sei o que vai acontecer, né, Kátia? Depois eu sei se isso vai ser bom ou não, né? Mas se eu não experimento, eu perco a diversão, não é? Porque é isso, quando o sexo, quando o sexo gera diversão, que é uma coisa mais leve de ser tratada, não é um tabu falar sobre sexo, né? Então que eu já me permito aí conhecer um pouco mais desse universo todo que tem, dessa Disney que eu costumo falar, né? Então aí eu consigo me abrir para outras questões Kátia, eu não sei se tu percebe da mesma forma, mas assim, como eu falei antes, a sexualidade, ela te abre
por exemplo, para as mulheres eu sempre falo, não existe empoderamento feminino sem passar pelo viés da sexualidade. Essa mulher pode Não ser a existe. CEO de uma multinacional e tal, mas se ela tiver travas, tabus e preconceitos em relação à sexualidade, empoderada ela não é. Não é à Já pode toa. ter outras mulheres que não Sim, são a CEO da determinada empresa, mas elas se conhecem, elas sabem do próprio corpo, elas manifestam o que elas querem. Essa é uma mulher verdadeiramente empoderada. Então, essa entendeu? questão do A que se empoderamento que eu permite. gosto. É a Exatamente. mulher que se E permite. essa é que vai ter essa leveza para falar sobre sexo no relacionamento. Sim, Essa sim. que vai fazer com que o parceiro esteja sempre próximo e buscando novidade. Até porque, quando ela se empodera, e eu vejo que nós temos uma responsabilidade muito grande nós com a gente mesmo, né? O parceiro, Muito. ele tende a vir para o nosso lado para dizer assim, cara, ou eu vou, né? Ou eu tô perdendo alguma coisa aqui, porque Ou olha eu só, ela tá deixo. fazendo isso, não Ou é? eu vou perder Homem para outra gosta de outra. sexo, tanto quanto a mulher, não é? Se fala que eles gostam mais de sexo do que nós. Eu tenho uma certa dúvida em relação a isso, porque senão eles não faziam tudo tão Então eu te rápido. respondo. Então eu te respondo. Sabe? Eles são criados para achar que gostam mais de sexo e mulher gosta Ah, menos, precisa menos. Isso não é verdade. Nossa libido é igualzinha, nossa necessidade também e nosso exatamente. tesão também. Né? Então, Opa! existe só a criação totalmente consciente com o fato da mulher fechar as pernas, da mulher não poder mostrar conhecimento. Claudinha, eu sei Exatamente. que você precisa sair antes, mas assim, Sim. esse papo tá bom demais para a gente não voltar um outro dia, né? Eu A vou te gente convidar marca mais uma outros vez. papos, Kátia. Eu fiquei muito grata com o Vamos teu marcar. convite, sabe? Fiquei muito grata com o teu convite, saber que tu já faz esse trabalho há anos e anos. Que bom que você me disse assim, eu fico falando as mesmas coisas, será que o povo não cansa? Porque eu tenho muito menos experiência que você. E eu fico pensando, gente, mas eu vou falar sobre isso de novo, né? Porque para nós parece uma Vai. coisa já lógica, não é? Mas a Parece. educação, ela é educação Teletubbies. A gente tem que repetir, repetir, Teletubbies. repetir, 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 até que Somos uma hora a gente ninjas vence. receptáculos. Sim, Isso! isso é. Então, até que uma hora a gente vence tabu e preconceito. Querida, um Querida, beijo, né? O meu Instagram. obrigada. Deixe seu Obrigada. Instagram, suas redes sociais. Isso! Tá ali em cima, né? Cláudia Petri, sexóloga. Mas eu quero conversar mais vezes contigo, viu? Aí com mais tempo, quem sabe. Olha só, o convite já está de pé e assim que eu abrir Ótimo. minha agenda 2021, quero Claudinha de novo. Quero Tamo mais um mundo juntas. mágico. Obrigada, Cláudia. Um beijo Maravilhosa. grande, minha querida. Muito obrigada. Beijo, Beijo. é o que eu Tchau, digo. gente. Um beijo, tchau, Obrigada. tchau. É Tchau. isso aí, gente. Tchau, tchau. Não se esqueçam de me seguir aqui no Instagram. Quem não tem ainda o meu livro digital maravilhoso, com 5 dicas para o controle definitivo da sua ejaculação, é só deixar aqui no direct o seu melhor e-mail. E se for no YouTube, você deixa lá nos comentários o seu melhor e-mail, que a minha equipe super dedicada vai mandar esse livro digital maravilhoso com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação para o seu e-mail. E aí, cara, você vai ler e logo que você terminar de ler, você já vai aplicar, já vai usar, porque eu só dou coisas boas. Eu só mando para vocês coisas práticas, úteis e que agregam valor. Aliás, em todos os meus conteúdos, minhas aulas, minhas collabs, os meus casos de divã, eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite! Beijo, meus queridos! Aguardo vocês na próxima quinta-feira com um novo convidado e a gente vai falar muito mais sobre sexo, sobre sexualidade. Um beijo! Tchau, meus queridos!